A gente costuma começar as nossas entrevistas lá para a universidade dessa maneira, você contando um pouco mais sobre a sua formação acadêmica, bem como o seu ingresso e a trajetória no futebol profissional, até chegar ao momento atual, que é o Clube Náutico Capibaribe, por gentileza. Bom, essa é uma questão um pouco longa, né, pela experiência que a gente já tem, mas o meu esporte, o inicial foi o atletismo, inclusive são colegas aí que estão na Olimpíada, vários colegas que estão participando de eventos internacionais, mundiais, como o Adalto Domingues, que é treinador, o Nélio, que é o treinador também do salto triplo, da Malre, enfim. Então, minha base foi o atletismo. Depois eu fui para o triatlon, ao qual fui preparador físico de vários atletas também a nível brasileiro, inclusive Virgílio de Castilho, que inclusive esteve aí fazendo comentário das Olimpíadas lá em Londres. E depois eu fui para o voleibol. No voleibol eu trabalhei na equipe Olímpicos, na qual tivemos vários títulos aí, tive a satisfação de trabalhar com toda a galera aí da geração ouro do Brasil, fiz parte da Confederação Brasileira de Vôlei, e na época o título brasileiro da Superliga Paulista, depois a Olímpicos foi para o Rio de Janeiro, somos campeões também no Rio de Janeiro, Copa Minas e Sul-Americano de Clubes também, com voleibol. Depois eu fui dentro do voleibol eu trabalhei com vôlei de praia também, né? E o único título da dupla Tano Giovanni que estava por trás nessa época, tanto como fisioterapeuta e na preparação física também, porque eu tenho as duas formações. E depois do voleibol de praia, eu, na época, como trabalhei com o Beberi Freitas, ele foi como diretor executivo do Atlético Mineiro. E aí eu me ingressei no futebol em 99. E na época, no Atlético Mineiro, como fisioterapeuta, nós chegamos às finais do Campeonato Brasileiro, fui bicampeão mineiro. Trabalhei no Atlético Mineiro lá durante um tempo. E em 2000 teve uma pausa, né? Fui para São Paulo e trabalhei com vários atletas aí, Raí, Belete, enfim, vários atletas como personal deles. Depois voltei ao Atlético Mineiro, sendo que em 2005 eu já saí, porque nesse período que eu fui fisioterapeuta esportivo, muitos atletas que trabalharam comigo na época, tanto na preparação física como de fisioterapia, eles me procuravam, né? Tinham lesões na Europa, eles me procuravam e etc. E quando eu saí do Atlético, eu já fui trabalhar através do Cláudio Caçapa com ele lá no Lyon, e aí eu tive a grata satisfação de iniciar, vamos dizer assim, minha carreira na Europa. Então trabalhei lá no Lyon, depois fui para o Le Mans, a convite de Túlio de Mello e Grafite, na época eles estavam no Le Mans, fizemos um trabalho lá e depois vim fazer um trabalho no Schalke com o Lincoln, e lá estava Bordon, Curani, e aí o meu trabalho lá teve uma boa aceitação, e um treinador alemão, ele me convidou para fazer parte da comissão técnica, e aí eu comecei realmente um trabalho muito mais específico, sendo o único brasileiro a convite de um treinador alemão, né, sem ser levado por um técnico brasileiro. E o trabalho no Schalke realmente foi muito gratificante, porque eu fui contratado como fisioterapeuta, depois de 3 meses passei na preparação física, e aí nós chegamos à semifinal da Liga dos Campeões, que eu acredito que seja um dos maiores campeonatos a nível de futebol do mundo. E além de chegar ao vice-campeonato alemão, e enfim, depois da Alemanha eu estive no Galatasaray da Turquia, na preparação física também, e depois do Galatasaray eu vim fazer um trabalho no Avaí a convite do Galo, e depois que eu saí do Avaí, eu recebi um convite do Túlio de Mello e voltei para a Europa, aí, já na França novamente, trabalhar no Lille.
Eu estava lá no Lille, enfim, classificamos o time lá para a seletiva da Champions League, né, para fazer a seletiva. O Lille, inclusive, conseguiu, né, a voltar agora. E nesse período o Galo estava precisando vamos dizer assim, de um trabalho já mais direcionado, que eu tenho uma especialização mais em treinamento de força. E aí eu voltei para o Brasil e vim parar no Clube Náutico, como um desafio da minha carreira, porque o Lille realmente estava querendo que eu continuasse lá na França, e eu vim como um desafio. E esse desafio maior foi sacramentado, talvez, por uma notícia que eu vi na Globo, onde todos os jornalistas entrevistados, se eu não me engano, foram 10 jornalistas, colocando o Náutico como o último colocado do Campeonato Brasileiro. E aquilo lá, mais o convite do treinador do Galo na ocasião, me levou a tomar essa decisão de vir trabalhar no Clube Náutico, onde eu já tive uma passagem em 2010, mas gostaria de finalizar um trabalho mais sólido, um trabalho que realmente tivesse um compromisso, né, muito maior logicamente com os resultados, mas também com todo o pessoal que realmente tinha uma expectativa com a gente em 2010. Por alguns problemas de ordem financeira, nós não conseguimos naquela época desenvolver um trabalho. E agora eu penso que nós estamos no caminho certo. Ah, que legal, Elio. Então, essa tomada de decisão de você regressar da Europa para o Brasil e enfrentar esse desafio do Náutico teve também um aspecto emotivo, na verdade, um desafio que te foi colocado e você aceitou encará-lo novamente, né? Exatamente. E esse desafio maior teve essa questão emotiva, mas muito mais por se tratar de um clube que eu tenho respeito pelos profissionais que trabalham nele, que eu já passei em 2010, sei das dificuldades que tem um clube desse no cenário nacional, por muitos fatores. Então o desafio era muito maior. E então isso daí me levou a tomar essa decisão, sendo que, graças a Deus, a gente tem convites para dar continuidade ao trabalho na Europa, mas eu aceitei esse trabalho aqui no Brasil, porque eu acredito que um trabalho num clube que realmente todo mundo achava que ia ficar na zona de rebaixamento, e isso não está acontecendo, esse trabalho com certeza tem um valor muito maior do que se eu aceitasse um clube que já é um clube de ponta, um clube todo estruturado, um clube que já tem todo a questão antes de começar o campeonato. Já são clubes que vivem para disputar a ponta da tabela e não na questão do rebaixamento. Sim. Então essas questões aí foram importantes para mim tomar essa decisão, e graças a Deus parece que nós estamos no caminho certo. Legal. Elio, como você citou estrutura de trabalho, eu queria saber como é que você classificaria esse aspecto e estendo para centro de treinamento, departamentos médico e de fisiologia, a própria integração entre os profissionais ligados às ciências do esporte, enfim, nos clubes pelos quais você passou, e traçando um paralelo com o que você encontra hoje no Náutico. É possível fazer essa convergência? A Europa, de maneira geral, e falando especificamente dos clubes pelos quais você passou, está num patamar muito mais elevado? A gente vive uma realidade muito distante da realidade vivida por eles? O que eu posso comentar nesse momento é que nós vivemos um patamar muito próximo ao deles, ou chegando próximo ao deles. Logicamente que existe logicamente que uma diferença grande em certos momentos de clubes, mas eu posso citar vários clubes com quem que eu trabalhei, e que esses clubes também passaram por momentos difíceis em termos de estrutura, justamente pelo momento político que vive um clube. Mas eu considero que isso daí também vai muito de termos dois clubes, por exemplo, na primeira divisão. Vamos colocar como exemplo onde eu vivenciei muito Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então,
tem a questão do momento, tem a questão do local, a questão de um clube se estruturando mais, aí o outro não quer ficar para trás, aí o clube procura estruturar, mas eu acho que nós estamos muito próximos da questão dos profissionais. Isso daí a gente percebe que o Brasil ele não deve nada ao pessoal lá de fora, só nessa questão mesmo de... porque o que eu penso, né, que lá fora nós temos muito mais pesquisas e essas pesquisas favorecem já a questão de você construir o equipamento, construir o local para esses atletas estarem trabalhando. Então, vem uma empresa para construir uma pista de atletismo aqui no Brasil, como eu participei de algumas coisas nesse sentido, ela tem que vir da Itália, ela tem que vir da Alemanha, ela tem que vir da Inglaterra, etc. Haja vista a pista de atletismo que foi feita no centro de treinamento agora, em Minas Gerais, através da UFMG, foi a mesma empresa que fez a da Olimpíada de Londres, ou seja, são empresas respeitadas. Então, o que eu penso é que existe, sim, essa distância dessa estrutura da construção desses equipamentos, materiais, etc. Mas no quesito profissionais, os nossos profissionais, eles não devem nada. Logicamente, se você está num ambiente, numa estrutura melhor, você tem como cobrar mais, né? Mas nem por isso o trabalho realizado aqui no Brasil, ele deixa a desejar em relação aos profissionais da Europa. Entendi. Haja vista que o nosso país, ele é um país formador, logicamente, pela quantidade, mas ele é um país muito rico nessa questão da formação. Logicamente que temos muitos problemas ainda, a questão de N fatores educacionais, etc., mas eu acredito que a gente está crescendo muito. Haja vista o trabalho desenvolvido aqui no Náutico, que os profissionais que fazem parte do staff, que estão junto no dia a dia conosco, não deixam a desejar, e aqueles que ainda não atingiram um nível, eles procuram se reciclar, inclusive fazendo estágio em outros clubes. Por exemplo, nosso fisiologista esteve no Santos, esteve no Botafogo, e ele não estava tão desatualizado, né, como a gente estava pensando. Então isso é interessante, porque por um outro lado também, os outros clubes abrirem, né, para que esses profissionais que talvez não estejam, entre aspas, né, tão atualizados, também tenham essa oportunidade. Logicamente que um clube de ponta, ele tem uma facilidade maior para estar adquirindo, né, essa informação, esses materiais. Geralmente, só para você ter uma noção, o preparador físico do Atlético Mineiro, que é o Carlinhos Neves, então, quando ele vai para a Europa, ele se inteira mais lá, ele tem mais facilidade para estar trazendo os equipamentos, a coisa que está acontecendo lá fora, em virtude de um outro que não está tendo essa relação com a seleção brasileira. Mas eu acho que isso, a tendência é que as coisas cheguem mais próximas, haja visto os resultados, né? Os resultados mostram isso também dentro dos quatro linhas.